Boa noite, galera. Salve, salve, resistência aqui na voz. Zé Paulo da Web Rádio Ataque 67, o som da resistência. E começando a live no som de Legalize, na versão double. E esse som é porque hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, né? Vamos falar sobre a cannabis, a ganja ou a famosa maconha, né? E quem vai falar com a gente sobre isso, quem vai conversar com a gente, bater esse papo, vai ser a psicóloga Tuane Ângelo, vai esclarecer muitas dúvidas para a gente sobre isso. Porém, antes de chamar a nossa convidada, eu quero deixar um recadinho para você. Quer ouvir o som da resistência? Quer ouvir cortes de podcast? Vai lá, dá o Google para zeno.fm JP Roots 67, o som da resistência, web Rádio Atuque 67, som da resistência. Dá o Google, procura lá, assina, aceita, é de grátis, não precisa pagar nada, é só o consumo da internet. E se liga no som da resistência, valeu? O som que fala a resistência, o som que bate de frente com o sistema, através dos cortes podcast e de muita música do cenário underground. Rap, reggae e MPB de artistas do cenário underground, valeu? E se quiser acompanhar os nossos produtos, quiser acompanhar as nossas lives, se quiser acompanhar os nossos temas, é só nos procurar nos canais, nas principais mídias sociais, que é o Facebook, Instagram e no Spotify. Deu um branco aqui, de repente eu não filmei nada, hein? Já deu branco, valeu? Então você vai lá no Instagram, no YouTube e no Facebook, dá um like, dá uma curtida, deixa um comentário, passa a nos seguir, enfim, dá essa moral para a JP Roots 67, som da resistência, valeu? Agora deixa de muito papo e vamos chamar a convidada de hoje, Tuane. Acabei de chamar, hein? Estou chamando aqui e não chamando. Está dando problema aqui na conexão, meu Deus. Na hora de fazer a live, não acredito. Então, olha, eu estou enviando para você, filho. Aqui não está rolando. O que está acontecendo? Aceitar, estou aceitando. Estou convidando, mas não está indo. E agora? Meu Deus do céu. Justamente na hora da live, será que o sistema já não quer que aconteça a live? Será, meu Deus? Deixa eu mandar o convite por outra forma. Ah, está aqui. Enviado. Está recebendo um convite? Fala para mim aí. Eu estou tentando enviar daqui, ele vai. Na hora de
nenhuma solicitação. Vamos tentar de novo. Valeu. Vamos tentar mais uma vez. Essas coisas sempre acontecem, né? Não tem jeito não. Aí está dizendo que você não pode aceitar. E o que houve? Ah, bom. Essas coisas sempre para me derrubar. É só por causa disso, mais um pouquinho de legalize. Fala aí, Tony. Boa noite. Boa noite, Gente, gente. esse Instagram sempre me derruba. Olha que eu não fumei nada. Essa Eu confusão. não vou dizer nada, né? Porque a gente vai começar já nesse proibicionismo aí. Estão querendo censurar a gente. Não vai conseguir. Não adianta, mas é ruim. Tuane, muito obrigado. Boa noite por você comparecer Boa aqui, decidir um noite. pouco do seu tempo para poder falar desse assunto tão polêmico, né, que é a liberação das drogas, que é o uso da droga. Embora nós vamos falar do uso da forma terapêutica, né, embora toda a brincadeira que eu falei aqui, coisa e tal, para descontrair, mas é um assunto muito sério, porque a nossa sociedade ela é doente, principalmente pelo preconceito que é exercido em cima desse tema. Sim. Nós caminhamos numa sociedade que ela é retrógrada, que ela é atrasada, que ela, a cada um passo à frente, ela está 500 para trás quando o papo é liberação de drogas. Nós temos países na Europa que já usam, né? Nós temos a Jamaica, claro que é liberado, nós temos o Uruguai, né, que também é ligado para o consumo, né, para o recreativo, e aqui até para uso terapêutico ainda estamos a passo de carroça. Mas você vai explicar isso melhor para a gente. Muito obrigado por ter comparecido. Tuane, Eu que psicóloga, agradeço, redutora de Zeno. danos e educadora canábica. Pode falar que eu já falei muito. Boa noite. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite a todo mundo que está aqui, está chegando. Gratidão. Gratidão pelo espaço. Amo estar em rádios, né? A gente alastrando aí a informação, legalizando a informação em todos os meios de comunicação, né? Eu acho que isso é super importante. Queria também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Não só falando da planta, né, nesse uso terapêutico, mas acho que, né, essa introdução que você fez é super importante, no sentido que, enquanto a gente está falando aqui, né, como ainda estamos em passos de carroça, a gente está muito mais que passos de carroça, né? O que está acontecendo hoje é ainda pessoas estão sendo encarceradas, mortas por conta de uma planta que hoje, mesmo em passos de carroças, né, a gente tem aí muita gente se beneficiando do uso. Eu acho que esse é o trabalho, estar aqui hoje, para a gente poder expandir o nosso conhecimento sobre a planta para além da droga, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas conhecem a maconha apenas como uma droga. E ela é muito mais do que uma substância, né? Também psicoativa. Mas aí a gente entra em vários caminhos, né? Para falar que drogas a gente pode ter acesso ou não, né? Se a gente for pensar em danos, que é o que a maioria das pessoas colocam sobre o uso da maconha, né? Os mitos que a maconha ela promove distúrbios psicóticos, que a maconha promove danos cerebrais, isso é um monte de mentira que foi estabelecida, né, de séculos. Já temos vários anos aí de proibição e as pessoas, infelizmente, tiveram esse contato, né? Então, quando as pessoas me perguntam, o que é educação canábica? É justamente isso, a gente poder esclarecer, né, o que é essa planta. E no sentido mesmo de educação, né? Porque se a gente pensa numa futura legalização, né? Se a gente pensa numa futura reparação, descriminalização, a gente tem que pensar também na educação das pessoas para isso, né? Porque hoje ela é a planta que é mais utilizada no mundo. Certo. Antes de começar o nosso papo, eu quero mandar um beijo para a Cris Ruth, que foi a ponte para essa live Maravilhosa. acontecer. Um beijo, Cris, Cris. beijão para você, muito obrigado. Sou eternamente grato para você. E vamos lá, para a primeira pergunta. O que é
você fala, o que faz uma redutora de danos? Quando falamos de danos, você deu uma introdução. A quais danos nós estamos falando aqui? De quais danos? Quais danos, né? Redução de danos é um termo, né, que visa aí colocar em jogo práticas de cuidado, né? Hoje, quando a gente pensa em pessoas que fazem uso de substâncias, independente dela ser lícita ou ilícita, a gente está falando, né, de um uso que pode trazer para além de um benefício, mesmo que temporário, de recreação, né, como a cervejinha pós-trabalho, ela também pode trazer um dano. Se eu bebo, por exemplo, e saio, eu vou pilotar. Então, redução de danos, elas são práticas de cuidado que a gente visa não o proibicionismo da substância, né? Não o que a abstinência da substância. Vou parar de usar porque ela pode causar um dano. Mas sim que forma que eu posso fazer esse uso que reduza realmente esses danos, sejam físicos mesmo, né? Por conta da substância, ou até mesmo danos sociais, né? No sentido que mulheres hoje que fazem uso de substâncias são 20 vezes mais vulnerabilizadas nos ambientes, estão em condições de ficar mais vulneráveis do que, né, os homens, por exemplo, que fazem uso de substância. Né? A gente está em discussão super importante aí como o aborto, né? Então são discussões que atravessam também pessoas que fazem uso de substância, né? Então redução de danos no sentido que, eu fumo um baseado, me faz muito bem, mas eu sinto que às vezes eu tenho crise de ansiedade, eu fico um pouco perdido, eu fico com muita fome. Então, outras substâncias, por exemplo, como cocaína, crack, hoje já se entende, já tem pesquisas sendo realizadas que a gente consegue promover a redução de danos desse uso crônico, esse uso prejudicial de outras substâncias, com a maconha, por exemplo. Né? A maconha que é colocada como a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? E aí, quando a gente fala de redução de danos, é você poder olhar para a pessoa, para além do uso de substância dela. Eu entender que ela é muito mais do que uma usuária de maconha, uma usuária de crack, né? Para aquela pessoa, às vezes, o uso da substância nem é o mais prejudicial na vida dela, né? Às vezes ela não tem emprego, às vezes ela depende financeiramente de outra pessoa, às vezes ela tem que cuidar da família inteira, né? De pessoas que são adoecidas e às vezes o uso da substância é o menor do dano na vida dela que está acontecendo, né? Então, como eu posso julgar o uso de alguém sem saber quem é esse alguém, né? Aí a redução de danos vem justamente para fazer esse cuidado, principalmente com a autonomia, respeitando a autonomia da pessoa, porque é ela que vai decidir o que ela vai querer fazer com a vida dela, com o corpo dela, como ela quer fazer, né? A gente pode dar algumas orientações, mas isso é claro que a gente respeita. E é fundamental a gente falar de redução de danos hoje, porque assim como a maconha, ela vem sendo criminalizada. Né? Como eu disse, já é antigo, isso está inclusive nas políticas públicas já estabelecido. Só que quando a gente vai fazer na prática, o que a gente vê é criminalização, né? É enquadrado como apologia às drogas, muitas vezes. Esse ano, em Recife, né, Escola Livre de Redução de Danos, que é uma referência no Brasil, teve as portas fechadas, né? Chegou viatura com denúncia que eles estavam fazendo apologia, né? Sendo que eles montaram toda uma estrutura para dar coins, né? Do maior carnaval do Brasil. Então, quem pode, né, ter informação, segurança gratuita para fazer a sua cabeça, fazer a sua brisa da forma que te convém, né? Seja com álcool, com a maconha, né? Como diria o D2, tabaco ou maconha é o que te envergonha. Eu não sou menos gente porque eu fumo maconha. E é isso, né? Quando são drogas de pessoas em determinados territórios, né? Os territórios periféricos, a redução de danos não é bem vista, né? O que a gente tem, infelizmente, é uma abertura muito grande hoje no país para um cuidado pautado no proibicionismo.
né? Como a gente pode ver as chamadas comunidades terapêuticas, que por esse nome, quando as pessoas escutam, acham que é até um spa, né? Algo gostoso de se estar. E não, são locais que vêm sendo cada vez mais denunciados por crimes contra os direitos humanos, né? Onde é pautada a abstinência, onde é pautado você perder a sua liberdade, porque é um cárcere, você não pode sair, e o chamado, né, da sua internação involuntária. Se a gente for colocar, isso é um sequestro, né? Você não quer ir para um lugar e você é retirado de onde você está e colocado em outro. Isso, né, é um crime. Então, é um choque, né, de realidade, né? Enquanto a redução de danos, ela prega que você pode ter, sim, um cuidado em liberdade, né? Que deve existir políticas públicas, né? Não adianta eu falar para você não usar crack, não usar cocaína, você não tem acesso à moradia, emprego, a coisas básicas, né? E aí você é criminalizado por um uso de substância. Então, a redução de danos, ela é essencial, assim, né? E aí eu pratico redução de danos não só nos atendimentos que eu faço, né? Mas também em locais, né? De uso de substâncias. Então, é uma forma cuidadosa de se estar com o outro, né? Eu poderia colocar assim. Falei Ah, bastante. e no que consiste a educação canábica? Como é que é a educação canábica? O ignorante aqui está imaginando assim, será que ela chega no quadro e escreve, ó, vamos aprender a enrolar, a acender? Eu sei que não é isso. Mas como é que, no que se dá? Como é que procede essa educação canábica? E qual é o público-alvo da educação canábica? Uhum. Muito boa a sua pergunta. Educação canábica, né, poderia sim estar eu aqui, ó, com uma lousinha, né, e fazendo essa educação realmente para o que é a cannabis, né, o que é a maconha, que é isso, né, eles chamam de educação canábica para não falar educação maconheira, né, para não ser interpretada pelo Uhum. estigma, né, da maconha, que é isso, não pode, hoje não existe mais maconha, é Aliás, só te cannabis interrompendo, medicinal. eu vi vestido a caráter, tá? Tô aqui com você, né, cara? Que é para Incrível, provocar adorei. mesmo. Eu adorei a sua camiseta. Muito elegante, inclusive. Faz parte da educação canábica, né? Você poder dialogar, né? Através não só da fala, mas figuras, ilustrações, como a gente pode entender o que é cannabis, o que é canabinoide, né? A gente tem dentro do nosso corpo só um sistema que se chama endocannabinoide. E isso a Globo já está falando. Antes, a gente podia até falar que a Globo não mostra, mas a Globo já está mostrando, inclusive, né? Isso está sendo discutido. Porque não tem mais como negar, né? Aqui no Brasil a gente tem um pesquisador, Elisaldo Carlini, maravilhoso, e ele que descobriu que na maconha existe um canabinoide que se chama CBD. E o CBD, ele é anticonvulsão, antiepiléptico. E aí ele descobriu isso daí, ó, em 1960, autorando com a ditadura, censura para qualquer pessoa, né, que não estivesse ali alinhado com o fascismo. O cara estava fazendo pesquisa com maconha, ele descobriu isso. E aí eles descobriu depois, junto com um outro pesquisador incrível, que é o Rafael Michulan, que é de Israel, que a gente tem um sistema endocannabinoide. Eles mapearam o CBD, THC, e tem outros canabinoides. E o nosso corpo, ele é formado por esse sistema de receptores, né, que se chamam receptor endocannabinoide. A gente produz uma substância análoga à maconha. A gente produz maconha. Isso então você tem que educar realmente as pessoas para elas entenderem o porquê que a maconha ela tem o efeito terapêutico que ela tem, porque a gente tem receptor. E aí o que que acontece? Quando você é jovem, você tem, se você não tem nenhuma doença crônica, claro, você não tem um desequilíbrio nesse sistema,
Seu sistema endocannabinoide está produzindo canabinoides até o topo. E isso se dá até uns 21, 22 anos, 23 anos, mais ou menos, essa alta. Depois disso, a gente começa pouco a pouco a declinar essa produção. E aí que a gente precisa o quê? Suplementar. Por isso que faz muito sentido para quem é mais velho, para quem já está com mais de 50 anos, o uso da cannabis, o uso da maconha, né? Seja ela na forma de óleo, seja ela fumando, por isso que faz bem. Porque eles se conectam nesses receptores e aí você tem novamente um equilíbrio desse sistema endocannabinoide. Aí você me pergunta, mas o que faz o sistema endocannabinoide, né? Porque onde ele atua? Colocando aqui, ele é quase um maestro da orquestra toda dos outros sistemas, sistema sanguíneo, neurológico, hormonal, sistema imune. E aí você pensa, bom, se eu tenho alguma doença em algum desses sistemas, eu consigo atuar também através do sistema endocannabinoide. Ou apenas através desse sistema endocannabinoide, né? Hoje o que a gente tem é isso, né? Educar as pessoas para entender o uso da cannabis, da maconha no nosso organismo, como isso pode ser feito de acordo com XY patologia, né? Tem gente que usa inclusive a maconha como redutora de danos dos medicamentos. Os medicamentos que são utilizados tanto para tratamento de depressão, ansiedade, outras doenças crônicas, né, que intoxicam o nosso organismo de acordo com a quantidade de anos que você está usando. Né? Então, a cannabis ela consegue te ajudar a fazer um desmame dessas medicações, inclusive. Então, o potencial dela é muito grande, né? E não só como medicamento, mas também como alimento, como vestimenta, como uma opção sustentável para a produção de tecidos, de fibras, até de papel, na construção civil. Ela tem um. Enfim, a maconha ela tá aqui muito antes da gente, né? A gente descobriu, acha que descobriu ela, né? Talvez ela já tenha descoberto a gente. Tá no nosso organismo, tá no nosso DNA, não adianta. A gente tem sistema endocannabinoide, isso já é científico, e isso já é uma realidade no sentido de tratamento em outros países, como a gente estava falando, né? E aqui a gente está fazendo essa educação canábica mesmo, levando a palavra da maconha para falar, né, que não, ela não é um monstro, transformaram ela no monstro, vendem ela como monstro, né? Porque é isso. Se você tem grana hoje, Zeno, você consegue fazer o tratamento com maconha, com cannabis, para qualquer patologia. Você vai ter acesso a um médico que ele vai te prescrever. Se você quiser, você importa. Se você quiser, você vai fazer o seu plantio, que isso também é uma discussão muito grande, né, de quem pode cultivar o seu próprio remédio hoje no país. Você precisa ter grana, não adianta. Quem não tem grana consegue por outras vias sim, mas é com o pessoal da resistência mesmo. É o pessoal de associação, são os cultivadores, são a galera que ajuda você a fazer esse caminho. Mas se você tem grana, você já tem acesso a isso. Quem não tem hoje ainda acha que a maconha é apenas uma droga que te leva para outras drogas, que pode te matar, que pode te prender. É isso que eu ia te perguntar. É fato, folclore, um folclore bem maldoso dizer que a maconha é a porta de entrada? Porque eu, quando comecei a usar droga, eu comecei pela cocaína. Hoje eu não uso. Tá? Mas há anos atrás, quando eu era garoto desmiolado, sem noção, infelizmente, né, ou infelizmente, para mim não foi bom, foi ruim. E eu nunca tinha usado maconha. Eu fui fumar depois de velho, numa festa, e fumei uma vez só, não gostei que eu misturei com cerveja, quase vomitei. Aí eu mico, né? Vamos dizer a verdade. E não foi com a maconha que eu comecei a usar cocaína, que é tão nocivo, né? Muito mais nocivo do que a maconha. Aí eu te digo, qual foi a droga que você usou primeiro? A cocaína. Antes da cocaína?
Uma cervejinha, vamos dizer assim. Que é muito comum, né? É facilmente conquistado aí nas ruas, qualquer rua você vai na padaria. Se você é de maior, de menor, você consegue, não vamos ser hipócrita, né? É inclusive usado dentro das casas com o oferecimento da família, né? Uhum. Às vezes é o pai, a mãe, o tio, te dá um golinho. Não, é só um golinho, né? E hoje, se a gente vai parar para observar, o alcoolismo é uma das doenças que mais mata, né? É. Você pode, inclusive, ter uma overdose facilmente com álcool. Quem ensina você a usar álcool? Quem tem uma conversa O sistema, antiproibicionista? propaganda, você liga a televisão, tá lá, propaganda. Né? É interessante que você vê mulher gostosa, homem sarado, tudo bebendo cerveja, mas na vida real não é assim. Né? O cara que bebe tem não tem aquela barriga tanquinha, ele tem uma máquina de lavar bem redonda, a mulher Esse também. é um outro, esse é um outro estigma, esse é um outro estigma, porque se a gente vai falar, né, de qual álcool que a gente vai falar também? É isso, Exatamente. né? Se você tem acesso a uma cerveja puro malte, né? Você não vai, às vezes, nem ficar com ressaca, meu amigo, mas se a gente olha para essa galera que bebe a Itaipava, Itaipava é luxo, né? É aquelas realmente Uhum. muito mais misturado, isso aqui sem julgamentos, tá? Eu também bebo, quando é o que tem a gente bebe, aqui a gente é humilde mesmo, mas falando de qualidade, de acesso, né? Quem bebe uma super cachaça, quem bebe o uísque e quem bebe o corote é álcool. É, Se você ficar bebendo corote, como é que seu corpo fica? eu não imagino. Uiscão. Só conheço o corote por nome. Ó, aqui, não sei, aqui em São Paulo é muito É muito popular, né? bem popular, bem popular. A cachaçinha assim de um e pouco, R$ 1,50, R$ 2. Eu Então, sou assim, muito né? falar. Qual é o estigma? E é isso, as pessoas, elas colocam realmente, eu não diria folclore, porque o folclore, ele é outro contexto, né? Respeito demais. É. Mas o que eu diria isso foi mentiras que foram construídas realmente para proibir, para colocar a maconha como essa planta, que é uma planta que vai deixar você louco, que vai fazer as mulheres ficarem malucas, querendo sexo. Isso foi inclusive uma campanha proibicionista, né? Teve até uma lei, que aí, se a gente vai olhar o porquê que a maconha ela é vista hoje, como ela é vista, como ela está criminalizada, a base dela é racista, foi puramente por racismo e questões políticas, econômicas, isso aí em 1900 aliás, né, 1500, desde 1500, né, e antes, quando eles chegaram aqui dizimando todo mundo, né? Tô falando sim dos ancestrais lá dos portugueses que estavam aqui, né? E a gente está até hoje com a herança, né, da colonização, isso é herança. Porque a planta, ela era só uma planta, não era proibida. Os indígenas originários, né, os verdadeiros donos do Brasil já faziam cultivo, já utilizavam. Isso a gente não vai achar em literatura, porque será? Porque foi realmente dizimado esses conhecimentos, né, esse povo. Mas isso já vinha com o pessoal que veio de África para cá também, sequestrado. Né? O povo que foi escravizado aqui já fazia uso religioso, cultural, já tinha todo esse conhecimento terapêutico e medicinal, que hoje, né, a galera da ciência, da academia, custa querer ficar provando, né, se funciona ou não funciona. Eles já sabiam, né, eles já faziam uso. E aí era legal, todo mundo fazia uso, tinha na farmácia. Por conta, né, da abolição, isso ficou cada vez mais impossível de você deixar um povo fazer uso da sua cultura, né? Até porque eles não eram vistos como povos, né? Como pessoas. Então isso foi criminalizado. Depois da escravidão, a gente teve aí a lei Pito do Pango,
que criminalizava quem fazia uso e quem vendia, mas quem fazia uso era incriminado e ia preso, né? Aí a gente começa o início, né, do que a gente tem de prisão, e quem vendia, quem podia vender naquela época, geralmente tinha, né, alguma coisa, não eram as pessoas escravizadas que foram, né, deixadas sem acesso à moradia, sem acesso à alimentação, sem acesso ao trabalho, né? Então, quem vendia tinha uma multa, pagava uma multa e ok, mas quem fazia uso, que geralmente eram as pessoas pretas que vieram de África, era crime, né? Então, era mais uma vez, né, se tornou mais uma vez uma forma de controle de uma população. E é isso aí, Rio de Janeiro. E o Rio, né, aliás, aí Rio de Janeiro, esqueço que você está no Rio. Aí no Rio de Janeiro, né? Então, hoje a gente vê as favelas também no mesmo pique, né? Você não pode, favelado não pode usar maconha. Mas se for a galera da Zona Sul, pode, né? Então quem pode? E aí ela foi colocada nesse lugar como uma planta que faz os seus neurônios derreter, uma planta que é de gente, né, louca, pobre, periférica, foi colocado nesse lugar realmente de demonização mesmo de uma substância, né? E o álcool, pelo contrário, supervalorizado. E numa favela, por exemplo, não dá nem para contar na mão em quantos botecos você vê, quantas adegas, quantos, né? O álcool ele está em todo lugar e ele leva as pessoas realmente, ele pode levar a uma situação muito complexa de saúde, né? Diferente da maconha, não produz overdose em ninguém. Pode sim ter um uso crônico que pode, né, deixar a pessoa numa situação realmente de não estar conseguindo trabalhar, fazer realmente as suas atividades do dia a dia, né? Isso que a gente chama de uso Você problemático. citou isso aí. Eu vou te perguntar. A maconha, ela tem o risco de viciar o usuário? Ela É pode ser uma um taxa viciado? bem pouca, é uma taxa bem pequena, mas sim, pode causar dependência, sim. Isso dos usuários é coisa de 2%. Mas Entendi. sim, pode sim. Mas não muito, né? Você consegue, por exemplo, né, você não tem crises como do álcool, por exemplo, de abstinência, né? Acho que isso, quando as pessoas pensam, uma substância vicia, né? Pensam nas crises de abstinência, né? Do crack, por exemplo, até cocaína. Da maconha você tem também, né? Pessoas que ficam realmente irritadiças, não conseguem dormir, às vezes não conseguem comer. Mas isso tem que ser muito bem investigado realmente, né? Se é algo que é um vício, porque geralmente a pessoa que ela não fuma no dia, ela não vai roubar, não vai matar, não vai saquear ninguém. Ela vai dar um jeito de, logicamente, fazer o seu uso, mas não, né, paralelamente, tentando fazer, né, essa comparação, não tem um vício do que a gente olha, né, como vício. O que que é o vício, né? Eu acho que na verdade, a gente refletir isso. O que que é o vício? Por exemplo, aí eu vou te perguntar. Se eu bebo cerveja todo dia, mas só um pouquinho, ou eu bebo um fim de semana, mas eu bebo até dar ruim. Qual dessas duas pessoas seria uma viciada? A que bebe até dá ruim, né? Com certeza. Mesmo sendo no fim de semana? Acho que mesmo se você usa algo, bom, na minha concepção, né? Você usa algo que está te fazendo mal a esse ponto de dar ruim que eu imagino é você ficar arriado, você ficar fora de si, você ficar sem controle, né? Então, eu acho ruim. Entendeu? Porque eu, particularmente, eu bebo. Mas se eu te falar, por exemplo, quando você bebeu pela última vez, eu nem lembro. Tem muito tempo. Quando eu bebo, não é aquela coisa, vai acabar o mundo amanhã. Não. Eu bebo o que tiver e quando acabar, acabou. E tem meses que eu não estou bebendo. Eu não tenho esse controle, né? Eu consigo ter esse controle. Aí a gente Entendeu? pode entender então que o vício, na verdade, a gente tem uma perspectiva cultural, né, do uso da substância.
né? Porque para a maioria das pessoas, você beber no fim de semana, mesmo que você beba muito, não é considerado vício, É uma né? coisa, De acordo com é uma coisa normal. a OMS, vício, né? É quando o uso de uma substância, né? Ou te causa uma dependência no sentido que você não consegue mais executar o que você executava antes na sua vida sem usar aquilo, sem usar aquela substância. Então, nesses dois Acho casos que eu te falei, se a gente não sabe se eu não ia conseguir fazer algo, né? Se eu não consigo dormir e eu tenho que beber uma latinha de cerveja, senão eu não consigo dormir. Isso pode se enquadrar num vício, por exemplo. Mas eles indicavam uma tacinha de vinho, né? Que dizem que faz bem, olha a cultura aí, né? Então, esse processo de julgamento, né? Aí as pessoas geralmente falam que a pessoa é viciada em maconha porque ela fuma todo dia. E às vezes a que, pessoa, ela não, tem uma. Pode perguntar. desculpa. Não, é que quando o cara fala para beber uma tacinha de vinho, esse vinho não é aquele sangue de boi, não é aquela sangria. Normalmente isso aí é um vinho do Porto, né? Aquela coisa que não é qualquer um que tem acesso também. Vamos deixar bem claro. Então, o cara, como você falou, a questão está em quem pode fazer, quem tem condições de fazer tal coisa, né? A juventude de Exato. hoje, poucos usam, poucos que eu falo assim, poucos da classe média alta. A maioria está usando droga sintética, está caindo dentro das balas, droga sintetizada em laboratório. E os caras querem demonizar o uso da maconha. Tá entendendo? É uma coisa. Então, a quem interessa isso realmente? A quem interessa, até com a própria proibição, vamos dizer assim. Né? Que dentro dessa lenda que a gente estava falando, uma lenda que eu sempre ouvia dizer: porque se liberar a maconha, no dia seguinte o Brasil vai virar de cabeça para baixo. As pessoas vão roubar, as pessoas não vão fazer, porque vão liberar. E a gente sabe que não é assim. Você não sabe porque já está assim há muito tempo e não é por causa da maconha. As pessoas estão roubando, estão matando, estão se matando, e não é por causa da maconha. É por causa de outras coisas que o próprio sistema impõe. Entendeu? Então, dito isso, o que eu vou perguntar para você? Nós já tivemos essa conversa em off, você me deu a explicação que eu até achei legal, mas eu vou fazer de novo aqui. Eu sou favorável à liberação, à descriminalização, sou muito favorável. Eu não uso, tá? Embora estou usando a camisa aqui e tudo mais, mas eu não tenho problema se o camarada está no lado de fumar, não tenho talo, não estou nem aí, não me incomoda. Agora, nós vivemos num país que o índice de analfabetismo ainda é grande, nós vivemos num país que o acesso à saúde, né, se não for particular, é o público que está sendo sucateado, tá, para poder beneficiar o particular, porque muitos políticos são donos de clínicas. Então, a pergunta que eu te fiz aqui em off, né, e nós conversamos, é que eu vou te fazer de novo. Você não acha que devemos primeiro liberar saúde e educação para depois pensar em liberar a maconha? Eu não acho que eu não vou responder da mesma forma como foi no off. Né? Aquelas que eu respondi, brincadeira. O que eu penso, Zeno? A gente, né, tende a querer dividir, né, essas pautas e não entende que isso está totalmente interligado, né, no sentido de que acesso amplo. Oi? Deu uma Oi? travadinha aqui para mim, Tá, tá me ouvindo? congelou. Tô ouvindo, tô ouvindo. Gente, não fumou nada não, gente, por favor. Essa bobagem. O acesso, né, à saúde, inclusive no Brasil, é uma das melhores no mundo, né? Porque a gente tem o Sistema Único de Saúde, o maravilhoso SUS, que atende todo mundo mesmo, né? Independente, até mesmo se você nem for do Brasil, ele vai te atender, né? Universalista totalmente. E através
do SUS, que a gente, né, poderia estar fazendo realmente o uso da maconha como uma possibilidade terapêutica, ao invés, né, dessa medicalização que a gente está tendo, né, através realmente de um olhar antiproibicionista, né? E por que a gente tem que pensar realmente em descriminalizar, para além de legalizar? Porque como a gente já conversou um pouquinho antes, né, já está legalizado se você tem grana, né? Então a gente está falando de legalizar realmente para todo mundo, né? Que seria o quê? Através do SUS, né? Imagina só a gente poder ter acesso à terapêutica da maconha no CAPS, por exemplo, para essas pessoas que sofrem com transtornos, para essas pessoas que estão em tratamento por conta de uso de substâncias, independente de qual seja, do álcool, né, do crack, da maconha, da cocaína, ou outras, né? Você colocou que as pessoas elas usam muito mais sintético, né? E isso é louco porque hoje o que a gente vive é uma epidemia de opioides, né? Que é uma droga super perigosa que tem para o nosso organismo uma baixa tolerância, né? A gente tem aí facilmente overdose de opioide por opioide e dependência, né? Cada vez mais a sua dose tem que aumentar, tem que aumentar. Quem sofre de dor crônica sabe os danos que essa medicação causa no organismo, né? Então, falar que a maconha ela é uma pauta diferente da saúde, da segurança, falando de segurança, né? Hoje, Uhum. o que você mesmo pode dizer mais do que eu, que você está aí nesse estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais violentados pela guerra às drogas, né? Quem mora na favela tem ali a sua vida simplesmente como palco para várias atrocidades, para várias violações de direito mesmo, né? E é uma convivência com trauma diariamente, né? Aqui em São Paulo a gente também tem, mas isso no Rio de Janeiro é gritante, né? A guerra que acontece por conta da criminalização das drogas, né? Eles colocam o tráfico, o problema do tráfico das drogas como motivo para invadir, meter bala realmente, né, sem nenhuma preocupação com a saúde e bem-estar das pessoas que vivem naquele território, né? Afinal, são pessoas que vieram depois e depois e depois, são bisnetos, trisnetos de pessoas que em 1920 estavam aonde? Sendo violentadas já de outra forma, né? Então é uma guerra ancestral isso, né? Por conta, eles colocam hoje na conta da guerra às drogas. Então, descriminalizar essas drogas, né? Quem perde com isso? Quem ganha com a guerra às drogas, né? Toda essa indústria Exatamente. armamentista que movimenta bilhões, trilhões de dinheiro. Então, quando a gente fala da maconha ser descriminalizada, ilegalizada e regulamentada, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança. E é para todos, né? Quem perde com essa guerra às drogas é a sociedade inteira. Já foi feito estudo que em uma comunidade onde existe um crime, né, como acontece as chacinas, né, as operações policiais que acontecem no Rio de Janeiro, ali tem um trauma e isso reverbera por gerações em todas as pessoas, sendo daquela família ou não. Então, todo mundo está sendo atingido por conta da guerra às drogas. Por isso que a gente tem que pensar realmente em quanto vale a gente ceder o direito, o acesso da saúde para todas as pessoas, né? Porque você não precisa usar para você defender a descriminalização. Você não precisar usar para você estar junto nessa luta, porque a gente não está falando só das pessoas que têm doenças gravíssimas, que só conseguem viver por conta da maconha. Inclusive, hoje
foi presa uma ativista de Minas Gerais, Dona Cleusa, que estava ali, enfim, fazia o seu cultivo por conta, né, da criança que ela cuidava. E até a criança está em risco de ser levada para o conselho. O conselho estava lá para levar a criança, né? Então, e é uma mulher de mais de 50 anos que está nessa luta, que leva informação. Então, foi tratada pior do que o ex-presidente deveria ser, na minha humilde visão, né? Que riu da cara das pessoas que estavam ali. E aí, olha o trama, olha o nível, né? Enquanto a gente está aqui, a legalização é para quem, né? Precisa ser para ontem. São várias crianças que são mortas. Quem merece isso? E por conta do quê? Da descriminalização. Se não fosse proibido, a gente não tinha esse motivo para guerra. Eu reforço, quem ganha com isso é a galera da bala. E eu digo mais, muita gente da Bíblia e do boi. É o É, BBB, é, bala, Bíblia e normalmente, boi. normalmente quando a gente vê apreensões, grandes apreensões, a gente viu de armas, né? A gente viu não sei quantas peças de fuzis com o vizinho do Bozo, né? Foi apreendido na Barra da Tijuca. Não foi dentro de uma favela, foi no condomínio da elite, vizinho do então vice do ex-presidente. E teve também um caso do helicóptero do tal do Perrella, que nunca mais se falou. Aí disseram que era o piloto que estava envolvido, não sei quem, menos ele. Quer dizer, o helicóptero é do cara, o cara não sabe quem está transportando o quê. Mas tudo bem, a gente finge que acredita. E quando que é uma repressão na favela, né, disso aí você já falou, e eu assisto isso de cadeira todo dia acontecendo, já desde muito tempo, a polícia chega, dizem que tem inteligência, mas não inteligência nenhuma, porque é aquele velho discurso. Na favela não se fabrica armas, não se planta maconha e nem se produz droga nenhuma, não tem laboratório. Essa droga vem da rua, vem do asfalto, por pessoas que ganham dinheiro com isso. E ganha, essas pessoas ganham, né, quem vai lá acharcar a boca de fumo, que a gente sabe quem é, não vou falar que ele está abertamente, mas sabe quem é que vai lá e faz trato com o vagabundo para liberar o movimento. A gente tem os filmes aí que mostram isso. Então a gente vê que é uma grande hipocrisia, né, também do Estado, ou também uma forma de fazer sua limpeza étnica, já que a maioria dos moradores das favelas são pretos, descendentes dos escravos, povo escravizado, vamos dizer assim, Escravizados. né? Povo escravizado. E, então, se trata mais de uma limpeza étnica do que realmente uma repressão às drogas. Eu, na minha visão, sempre foi assim, é assim que eu entendo. Agora, uma coisa também que eu quero perguntar. Tem um país na Ásia Meridional chamado Butão, tá? Se não me engano. Eu andei lendo, uma vez eu vi um documentário, agora eu lembrei, que lá, cara, a maconha ela nasce na rua, entendeu? Igual o mato. E o povo não liga para isso. Ela é usada para alimentar porco, inclusive. Os caras usam pra... Sim. Olha que loucura. E tu imagina, dá para imaginar isso no Brasil, isso no Rio de Janeiro, por exemplo, uma situação acontecer se houvesse uma educação? Se houver, primeiramente, a descriminalização, né? Ah, sim, sim. Não é mais crime maconha. Porque é isso, depende, né, de todos esses acordos políticos. Sim. Hoje, por exemplo, né, eles já visam a maconha como uma commodity, que é um nome péssimo para falar que você vai transformar algo num produto Nossa. de larga escala, sabe? Mas O que é o acontece capitalismo, hoje né? é É o o capitalismo. Eu acho que, né, é isso. O capitalismo, junto com o racismo, Deixa, entrega pra gente esse proibicionismo da deixa eu maconha. te interromper novamente que eu vou dar o meu raciocínio. O que vai acontecer? Liberando a maconha no commodity. O que vai acontecer? O pobre preto favelado não vai poder cultivar logo de cara. Segundo,
Uma Souza Cruz da vida pega isso aí para transformar em cigarro. Que não vai ser só a maconha, vai ter vários elementos lá. Tá entendendo? Então, é prejudicial. Mas aí sim vai ser algo prejudicial. Aí sim Se será algo se a prejudicial. gente tem hoje no Brasil uma condição de ser o maior exportador de alimentos, né? Porque a gente é um dos maiores do mundo, né? A gente exporta soja, que virou commodity, mas tudo isso Uhum. como? Cheio de transgênicos, cheio do quê? Veneno, né? Imagina com a maconha, uma produção, né? Então, como que vai ser feito isso? Se tiver na mão dos capitalistas, como já está, isso se transforma em negócio, isso se transforma, né, em mercadoria, né? E saúde não é mercadoria. É. Para você fazer um remédio, um óleo, as associações hoje do Brasil, incríveis, né? Que tem aqui em São Paulo, por exemplo, elas têm um processo de cultivo orgânico, totalmente orgânico. Porque precisa, como é que você vai ter veneno num remédio? E como é que você vai garantir isso numa escala, né, de commodity, numa escala empresarial, que visa apenas o lucro, né? Se você visa o lucro, você não vai visar a qualidade. E aí eles colocam várias barreiras para que as pessoas possam produzir, né, o medicamento. Por exemplo, só vai poder produzir se você tiver uma sala climatizada com esse processo coloca num patamar tão grande, só vai poder produzir realmente quem tem muita grana. Hoje já estão lucrando as empresas que fazem importações de remédios de cannabis. Aumentou mais de 90% as importações de remédios de maconha. Aí o povo, que legal, as pessoas estão, né, tendo acesso. Porra, quem tem dinheiro para importar, sabe? É uma parcela muito menor, né? A maioria das pessoas não tem mais de R$ 500 para dar, isso assim, chutando baixo, tá? Mais de R$ 500 para dar num remédio, porque depende da sua patologia, você vai precisar de mais de 30 ml por mês. Hoje, na farmácia no Brasil, já tem óleo da Prate, que é uma farmacêutica, e custa mais de R$ 2.000, um vidrinho. E nem é bom. Então, Caramba. né, e para você conseguir no SUS, não sei se você já, né, ouviu falar, mas para você conseguir através do SUS, você tem que estar entre uma das patologias que você não teve remissão dos sintomas com seu tratamento convencional, você tem que entrar na justiça também para provar realmente que você tem essa patologia. Não é fácil para você cultivar. Preto pobre não vai poder cultivar enquanto for crime, né? Porque as pessoas elas são encarceradas com um baseado e elas são encarceradas como traficante, porque hoje a nossa lei de drogas ela não deixa claro quem é traficante, quem não é. Foi inclusive uma das discussões, né, acerca da descriminalização no STF recentemente, né, para dizer não, até tantas gramas é usuário, até tantas gramas não é usuário, né? Então, só que aí depende do seu CEP, né, da sua cor. Aí ou você é usuário ou você é traficante, que a gente estava falando, o avião do primo da Damares, não sei se é, não lembro se é primo ou se é cunhado Isso, dela. tira mais o pastor. Da O igreja pastor contemporânea. Vamos dar o nome aos da bois. igreja, exatamente. É isso aí. Que chegue na Damares esse vídeo, eu adoraria. É. Que inclusive o governo de Damares, né, de seu Bolsonaro, foi responsável por criar uma cartilha falando várias mentiras sobre a maconha. Com, assim, fake news, fizeram uma cartilha da fake news da maconha. Para falar que não tem efeito, para falar que causa surto psicótico, sabe? Ainda em 2020, 2021, a galera fez isso, sabe? Acho que o efeito que ela teve foi ver Jesus na goiabeira.
Pois, não, eu não vou nem entrar em questão, né? Porque são falas muito criminosas, sabe? São falas criminosas, você está produzindo uma anti-ciência, você está produzindo uma anti-educação, É uma falta de independente. respeito, né? Não, assim, Uma falta de se já está respeito, desumano. comprovado que, assim, não há como negar, já está comprovado. Eles falam que não existem referências científicas ainda para comprovar certas coisas. E se continuar proibido, vai ser cada vez mais difícil da gente poder comprovar alguma coisa. Hoje já existem pesquisas, porque a gente conseguiu avançar na legalização aqui no Brasil para realizar pesquisas com cannabis, né? Tem Universidade de Ribeirão Preto, né? O Unifesp já avançou nisso, no Rio de Janeiro também federal já avançou nisso, em vários locais a gente está conseguindo avançar. Mas veja só, até ontem ainda você tem que colocar, sabe? É uma luta muito grande e fica essa cortina de fumaça, né, com esses mitos, com essas mentiras, enquanto as pessoas estão sendo mortas, encarceradas por causa de um baseado. Porque estava fumando baseado, porque, enfim, não vou usar crack, vou usar um baseado, a redução de danos, sabe? É uma planta que cura e A, está a gente, criminalizada. a gente, na verdade, a gente vive num país que está. Ele ainda está na mentalidade do século XVIII. Né? Estamos no século XXI, mas a mentalidade dos caras ainda está no século XVIII, não porque eles sejam burros, isso é proposital para manter o domínio das coisas. A verdade é essa. A Controle de gente pega corpos. os países. Oi? Controle de corpos. Exatamente. Como eu citei no início, os países europeus, entre eles Portugal, que é o colonizador, e os caras, a maconha está sendo tratada de outra forma por lá, tá entendendo? Enquanto os colonizados aqui ainda querem manter esse pensamento proibitivo. A gente pega os Estados Unidos, por exemplo, que está liberado. E não somente o consumo, né, mas também já foi voltado para o próprio mercado, fazer camisas, tênis, roupas com canho. E esse dinheiro arrecadado, claro, uma parte vai ser para pagar impostos, o sistema ele é assim, mas a grande parte ele é revertido para comunidades carentes, né, dos Estados Unidos, que são uma maioria de pretos. Então você vê como é que os caras estão pensando em países de primeiro mundo, né, vamos dizer assim, os países avançados. Qual comportamento? Você pega na Holanda, você entra no restaurante. Pera, que aí não dá, não posso elogiar Estados Unidos aqui nessa live, não, não dá. Não, mas eu não estou Primeiro defendendo. porque. Eu estou falando que os caras Não. tiveram a mente aberta, tá entendendo? Uma mente Gente, aberta por quê? Por para que você isso. acha, Zeno? Por quê? Não tem um bonzinho, não. Não, É, não que seja bonzinho, quem criou a mas guerra às drogas foi os Estados foram eles. Unidos. Mas, O mas é isso Brasil que eu estou te falando. importou. O Lá Brasil eles, adorou e lá eles importou. liberam, aqui eles proíbem. Entendeu? Aqui proíbe para quê? Para que lá seja um mercado que possa ser adquirido. Então, tudo é pensado, tudo é pensado. Ninguém faz nada por bondade, como você disse. Eu sei disso, eu tenho essa noção. Só que eu quero dizer que, enquanto eles lá, os grandes vilões, eles até matam pretos por vários motivos. Infelizmente, ele é declaradamente racista. Aqui não, aqui você mata o preto porque você está fumando maconha. Aqui você entra na favela a título de repreender drogas para matar preto. Então você vê a diferença da coisa, como é que é. Por quê? Porque nós temos uma educação que ainda está atrelado ao colonialismo. Nós ainda estamos no século XVIII, como eu disse lá no início. E é difícil você conviver com isso. É difícil você debater isso. É difícil. Muitas das vezes falta argumentos até para você convencer o cara. Argumento você tem, mas como é que você vai convencer? Por quê? Porque há uma má intenção. Há uma intenção de se ganhar dinheiro, de se controlar os corpos, como você disse, e mantendo esse mesmo comportamento de negar o acesso, de coibir, de proibir.
E por aí vai, né? Infelizmente. Eu até te interrompi, desculpa, fala aí. Não, você colocou algumas coisas, algumas questões, eu até me perdi aqui no raciocínio. Eu desculpa. Então, né, quando a gente fala que os Estados Unidos ele criou a guerra às drogas, Uhum. que foi justamente isso, né? Não só em cima da maconha, mas principalmente também. E o Brasil importou isso, né? Mas a gente defendeu pura e cegamente, né? Que a gente tinha um inimigo oculto, que seriam as drogas, né? Isso foi uma importação. E hoje, né, o que eles têm de legalização não é uma legalização total, também foram estados que foram legalizando nos Estados Unidos e de diversas formas também, né, cada um pautando. Recentemente, o presidente aboliu as penas das pessoas, né, que foram encarceradas por conta da maconha, mesmo depois da legalização, né, nos Estados Unidos. E, enfim, hoje o que você vê, na verdade, é as pessoas lucrando com a legalização e quem pode ter um negócio de cannabis, de maconha, não são as pessoas que foram violentadas por conta da guerra às drogas, por conta da criminalização. Então, assim, não existe uma estratégia de reparação nos Estados Unidos, né? Não existe, hoje ainda é lucro, né? Isso que eles repassam a grana para a comunidade, isso não é reparação, né? Isso é o mínimo que deve ser feito quando a gente pensa num projeto de reparação, né? Que é você fazer uma transição do criminalizado para o descriminalizado, e como isso deve ser feito, né? Depois que eles já tinham negociado e lucrado muito, né, o presidente foi lá e aboliu. Ah, mas legal, aboliu, perdemos, né? Perdemos não, né? Deixamos aí a galera livre, que foi encarcerada por conta da criminalização, mas e as famílias? Como é que ficaram essas famílias? Ah, vamos dar um cheque aqui e acaba. Não acaba, né? Eu participo de uma ação, que inclusive foi a ponte, né, para eu chegar até a crise, para hoje eu estar aqui conversando contigo. Eu participo de uma ação do projeto de um coletivo Nós por Nós, que é um coletivo maravilhoso, feito, encabeçado por duas mulheres incríveis, são egressas do sistema, sobreviventes do sistema, e foram criminalizadas por tráfico, né, também. E a gente faz uma ação nas saidinhas, que são as saídas temporárias dessas mulheres. Eu presto, né, acolhimento, ajudo no que é possível, né, no dia, às vezes organização, orientação dessas manas quando elas saem, né, para conseguir uma condução, saber onde que pega o ônibus. O sistema ele deteriora essas pessoas de tal forma que a gente não consegue dimensionar qual seria uma reparação que a gente consegue, né, pagar o que a gente faz com essas pessoas, porque hoje é isso, Zé, não? Já tem pessoas que estão lucrando pra caramba com essa legalização parcial da maconha aqui no Brasil, enquanto tem pessoas que eu vejo ali, ó, nessas saidinhas, entrando, saindo, às vezes a pessoa ficou 10 anos presa por conta de um baseado. E quando ela sai, não acabou. Quando ela sai, para ela conseguir reconstruir a vida dela, é o puro suco da resistência, sabe? De você ter que ser resiliente num ponto de Buda, porque você não consegue trampo fácil. Quem fala que é só quem quer, consegue, não. Porque é isso, você não tem nem direito de escolher o trampo que você quer, se você quer estudar ou não. As pessoas induzem só porque você passou pelo sistema que você não tem capacidade, sabe? Lá dentro você é violentado num ponto que você sai acreditando que você não tem capacidade. Então, você poder acolher e entender aquela pessoa para além de um crime, principalmente se é um crime com relação à maconha, que hoje a gente, sabe, é um
paradoxo muito grande, gritante, violento, né? A mesma planta que eu estive lá na Expo Cannabis no fim de semana, tá autorando, vários reais sendo movimentados, que lindo, a galera fumando à vontade, enfim, já tô falando aqui, tudo bem? E na segunda-feira eu ali na frente da cadeia, vendo as mulheres, sabe? Numa situação realmente de tipo, não, gata, se você acender um baseado aqui, você vai pegar mais 5 anos lá dentro, tá? Caramba! São, E- sabe, dois mundos completamente diferentes. Olha, tem gente maravilhosa mandando várias coisas aqui, eu não consigo ler. Eu tô lendo aqui, um falou aqui, vocês viram o que o mentiroso do Barroso, olha, eu tô falando do cara, tá escrito, falou sobre a política antidrogas? Você viu isso? Eu não vi. A política de drogas não tem Eu reparação possível, tal quanto a escravidão, os verdadeiros traficantes são intocáveis. Essa política de drogas é benéfica para os grandes traficantes. Exato, né? Quem são os traficantes, né? exatamente. Demoniza o Eu varejista e não consigo tira o chamar foco o das cara. toneladas. Eu não consigo chamar o cara que está na favela com fuzil de traficante. Ele não é um traficante. Ele é um cara que está sendo usado no sistema. Infelizmente, E aí eu te ele é um cara que está pergunto, usado. Zeno, Uhum. aí eu te pergunto, se a gente está numa descriminalização, né? Aí a gente vai fazer, ali não vai ser mais legal esse trabalho. Essas Uhum. pessoas conseguiriam trabalho dentro desse mundo da maconha legalizada? Não, não. Quem vai trabalhar? Com certeza os filhos do juiz, o filho do advogado, alguém da elite, filho de alguém da elite. Esses caras poderiam ter vaga assim, para carregar o peso, quem sabe, né? Para empacotar, que é o que sempre. E por que É, não, né? Então, quando a gente pensa, tipo, nossa, vai legalizar, vai regulamentar, como que vai ser isso, sabe? Vão ter acesso às pessoas que se fuderam lá dentro do sistema? Desculpem o verbo, mas é isso. Você sai do sistema, lascou. Você vai ter condições de entrar, de trabalhar nessa indústria, né? Porque eles chamam de exatamente. indústria, comércio Mas se verde. houver a liberação, Tuane, você acredita que se havendo uma liberação, vai ser bom para as pessoas pobres, as pessoas que você, por exemplo, você trata no seu dia a dia aí, na sua função, ou você acha que pode até ficar pior a situação? O que você quer dizer sobre liberação? Liberação, descriminalização. Ninguém mais vai ser preso por usar ou por vender drogas, ou maconha, no caso. É um começo, não garante nada, né? Porque o sistema ele sempre dá um jeito de se modificar, né, de acordo com os interesses do capital. Mas já é um grande avanço, né? As pessoas não vão ser mais incriminadas por conta da maconha, mas não é só a maconha, né, o nosso problema no país. Inclusive, a maconha é a droga que menos gera lucro, se a gente for pensar a nível tráfico internacional, né? Então, se a gente não descriminalizar todas as drogas, pouco vai mudar, né? Já vai mudar bastante coisa, mas, por exemplo, isso que eu perguntei, né? Uma liberação, É. liberar o quê? O Né? Salário Porque se a Maleico, gente que é um rapper aqui do Rio, é um parceiro meu aqui de Santa Cruz, mora em comunidade, tá? Ela sabe bem dessa história, como é que é. Ele diz o seguinte: a pena para o traficante, muitas vezes, pior que o homicídio. com Ela fala certeza. do rapper aqui, Salada fala maleico, tá? Eu tô com uma dele. luz aqui que eu quase não consegui enxergar nada, gente. Eu já sou meia míope, mas
Não, eu tô né? aqui brigando. Eu tô velho, eu tô Eu com os tô vendo que sintomas você da tirou terceira até idade o toda. óculinhos, Estou com você tirou até o catarata, tá óculinhos. entendendo? Tô fazendo até uma coisa que eu não gosto. Eu meti na cara aqui no telefone, tá feio isso. Mas o pessoal dizer, pô, o cara nem lê meu comentário, então eu tô aqui me esforçando para ler o comentário da galera. Tá? Aí outro aqui, o ministro Barroso fez uma fala no, no SUS com o presidente do STF que direciona para mudar essa política que só pune o mais, e mais o preto, Sim. pobre e favelado. Existe uma movimentação agora, né, no STF, mas a gente ainda está engessado. Já avançou muito, mas ainda a gente está engessado. E é isso. Existe dentro, né, dos sistemas agora um interesse crescente muito grande, né? Como você coloca aqui também embaixo, sobre isso, o monopólio das grandes empresas. Principalmente empresas farmacêuticas já estão, olha, avançando como se fosse Olimpíada realmente para chegar na frente, né? O pessoal está realmente muito com o olho gordo em cima desse comércio que eles estão criando em cima da maconha, né? E é isso, a gente está aí. O Preto, sistema sempre pobre, tenta. favelado, continua, né, sem acesso ao tratamento, né? Vamos falar, vai ter maconha no SUS? Porque é isso, você garante que todo mundo tem o acesso, né? Como é que vai ser esse acesso ao trabalho também nessa área? A gente não Tem tem. tem mais uma fala do salário aqui. Infelizmente, os projetos que tramitam no Congresso sobre liberar as drogas visa o monopólio do comércio às grandes empresas, tirando o direito de pobres, que sempre foi penalizado de comercializar as drogas. Outro novo salário, passando bastante aqui o salário. Ele, como presidente, que pauta as matérias que vão à votação, e parece que ele vai pautar a discriminação. O nosso problema é o Congresso. Reaça. Eita. Mas uma fala do Reaça salário aí com pra relação. caramba. Reaça pra caramba. É isso, né? Uma andorinha não faz verão, não é mesmo? Existe essa tramitação que está avançando, avançou bastante se a gente comparar 2, 3 anos atrás, não é mesmo? Como a gente podia imaginar que hoje a gente estaria, né, discutindo isso dentro do STF novamente, né? Porque foi realmente jogado de lado. E aí a gente tem que realmente pautar isso, não só, né, aqui na internet, mas no nosso dia a dia. Tem que ser discussão, sabe? A gente tem que conseguir abrir a mente das pessoas para que cada pessoa que a gente consiga chegar, né, dialogar realmente com uma proposta antiproibicionista das drogas, não vai mudar o mundo, né? Mas se a gente consegue já mudar a realidade de uma pessoa, é uma construção a longo prazo, né? E tem sido feita em cima de corpos pretos, corpos Você pode, indígenas. você pode traçar um perfil da sua clientela, se é que a gente pode chamar assim, as pessoas que você lidar no dia a dia, no trabalho de redutora de danos e educadora canábica, o perfil das pessoas? Olha, é um perfil muito diverso, né? É um perfil muito diverso. Mas, sobretudo, eu sou uma pessoa, né, periférica e amo trabalhar, né, nesses territórios. Então, a grande maioria das pessoas que eu atendo são pessoas, né, que são marginalizadas, né, são os chamados marginais. Então, mas tenho também pessoas que eu atendo, né, não gosto de chamar de clientes, tenho pessoas, enfim, de todas as classes, né? Porque é isso, quem pode pagar também por um serviço de saúde mental hoje, né? Quem sabe que existe, né, essa possibilidade de uma terapêutica com a cannabis, geralmente é alguém que tem acesso
a informação, né? Mesmo que mínima, já faz muita diferença, né? E informação é redução de danos, né? Se você soubesse, quando você era mais jovem, que você poderia fazer um uso menos danoso da cocaína, isso teria tido um impacto totalmente diferente na sua vida, né? Isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Se elas podem, né, fazer um uso com mais segurança, independente de qual substância, isso já gera uma outra qualidade de vida, não só para ela, mas aquelas pessoas que estão ao redor dela, né? Então, quando a gente pensa, né, quem são as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de tratamento, né? O meu público é diverso, né? Eu não trabalho só com quem pode pagar, né? Inclusive, eu faço esse trabalho de acolhimento e de redução de danos lá na porta da PFC, que são pessoas que, obviamente, né, precisam, não podem pagar, precisam muito, né? Então, é uma forma da gente trabalhando também esse lado, né? Porque quem pode ter acesso à saúde hoje? Realmente é um ponto que a gente tem que levar como política pública, sabe? Porque nas emendas, lá quando a gente vai ver nas leis, a gente tem direito a tudo, né? A moradia, a saúde, tananã. Mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Na prática, quando a gente vai ver na realidade, não. Nem todo mundo pode, né? Então a redução de danos também, né? Ela tem que ser acessível para todo mundo, entendível, né? A educação canábica, cada vez mais isso vai chegar, onde a gente puder. Mas é tudo na resistência, Zena, porque ao mesmo tempo que eu tô falando de um papo seríssimo, as pessoas mal intencionadas interpretam como apologia às drogas. Papo de maconheiro, conversa de maconheiro, né? Assim, infelizmente, é o quê? É a sociedade hipócrita. E isso que eu ia entrar, antes de te perguntar, só que antes de te perguntar, deixa eu falar mais um comentário do Salário aqui, disse que esse nosso debate é interessante para poder ajudar a descriminalizar, né? Um É tema que é muito verdade, criminalizado. Salada. E Obrigada diz pela aqui também, participação. e está dizendo que gostou da minha camisa. Linda. Ah, tá bom. Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa aqui. O, o neurocientista da Hart, eu acho que é isso que quer dizer. Tem. Carhart. Você tá enxergando meu aqui? Eu fala aí pra mim. Eu Não tô tô, mas brincando isso eu aqui. consegui. Eu tô com uma iluminação aqui na Que minha frente conseguiu, que acho que é isso, conseguiu incríveis sobre dependência e ela é muito mais, não é muito mais, há muito mais uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. exatamente. Questão de saúde pública. Entendi. Exatamente. Agora, antes É o que eu estava de entrar falando, né? Se a gente né, pensar na descriminalização da maconha, depois de pensar na saúde, de pensar na segurança, exatamente isso. A gente está falando já de saúde e segurança quando a gente fala em descriminalizar a maconha, né? Mas aí a gente volta a colocar, né, esses encaminhamentos. Como que vai ser feito isso, né? Quem vai ter acesso? Como a gente vai garantir a qualidade desse acesso? então, aí Porque assim, quando eu te fiz a pergunta, quando eu te fiz a pergunta, qual é o perfil do teu público, que normalmente eu imagino que seja o pessoal, já falou, periférico, marginalizado, preto. Né? Eu acredito que seja esse a maioria do perfil. Eu duvido muito que tenha alguém que seja de um endereço nobre, que seja dependente, e que, tem, porque tem, esse tem, mas tem. não é um grande número. A maioria desse pessoal deve ir É procurar uma misto. clínica especializada, né? Então, aí é que tá, né? Porque hoje o que a gente tem é uma política de saúde proibicionista, né? E que mesmo que eu seja um profissional da saúde, se eu tenho esse olhar proibicionista, eu não vou garantir um acolhimento adequado para essa pessoa que está em sofrimento psicológico e faz uso de substância, né?
Geralmente é isso, as pessoas já impõem que a pessoa tenha um problema, um transtorno, uma questão, um sofrimento psicológico porque ela faz uso de substância. Isso é outra coisa, né? Porque são dois estigmas pesados. Quem sofre, quem tem sofrimento psicológico e quem faz uso de substância. E aí, qual substância, né? As ilícitas, geralmente, porque as lícitas, as prescritas, elas são entregues assim, você chega num psiquiatra hoje, ele, né, vai perguntar o que você está sentindo e vai te receitar. Pouco vai ter uma conversa, né? Claro que eu não estou colocando todos os médicos psiquiatras na mesma caixa, existem bons profissionais, mas a grande maioria não está preocupada em te explicar quais serão os efeitos adversos, como que vai ser o prognóstico desse uso, e as pessoas utilizam os remédios prescritos como se fosse a cura de uma doença, de um transtorno psicológico, de um sofrimento psicológico. E não, na maioria das vezes, o uso deveria ser realmente como uma forma de emergência, né? Como um resgate para uma situação que você está mais debilitado e que você parasse esse uso depois, né? Afinal, a maioria das pessoas não tem essa necessidade, né? É diferente de pessoas neurodivergentes, por exemplo, que precisam de uma medicação. E mesmo essas pessoas podem se beneficiar só com o uso da maconha, só com o uso do óleo da maconha, do comestível, né? Se a gente vai pensar em tratamentos de saúde mental com maconha. Então, né, volto a dizer, quais drogas, né, a gente pode usar? Quais drogas é interessante? Porque hoje a gente tem uma cultura da drogadição, que inclusive também está bem perigoso na galera que tem grana, que faz uso desses remédios que tem uma influência, né, na dopamina, serotonina, com álcool de forma recreativa. E são remédios que são muito fortes, né? São drogas pesadas que eu digo, né? As pessoas chegam até mim que fazem uso, né, desses remédios e me pedindo, implorando para dar um jeito para a pessoa tomar só o óleo de maconha. Ah, não, tô pensando em só fumar um baseado e não vou mais usar. Foi, pelo amor de Deus, né? Não vamos por aí, né? Tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, porque você usa drogas pesadas. Eles dão risada, mas é verdade. Você usa droga pesada, meu filho, não dá. A gente tem que ter um cuidado, né? Porque as pessoas não veem os remédios, né, prescritos como drogas altamente dependentes, né? Que têm realmente efeitos adversos seríssimos, que devem ser usados com muita atenção. E aí o óleo da maconha ele vem como um potencializador de uma qualidade de vida que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo quando fazem uso desses remédios, né? Quando a gente pensa nessas pessoas que usam o Zolpidem, né, que é um remédio aí super prescrito para insônia. Esse remédio ele pode te trazer alucinação. Se você não tomar cuidado, você pode ter quadros aí realmente gravíssimos, né? Se você não toma e vai dormir. Né? Tem gente que toma e vai fazer outra coisa e você apaga. É muito forte e a longo prazo a gente não sabe os danos, né? Porque as farmacêuticas elas fazem os estudos, né? As pesquisas deles são pagas, para comprovar que aquilo tem um efeito positivo, mas a longo prazo, como que é isso? Né? Como que é essa atenção para essas medicações? Não há. E hoje é isso, a gente tem os CAPs, né, que são a rede de atenção psicossocial do SUS, que estão prescrevendo a rodo muito remédio, mas a gente não tem uma segurança, né, de como que está sendo feito esse uso pela pessoa, né, se ela está fazendo só o uso do remédio, ela tem um transtorno psicológico, não está fazendo psicoterapia, né, um acompanhamento psicológico semanal que é essencial para ajudar a lidar com tudo que vem além do transtorno psicológico, né? Para ajudar a lidar com o mundo. E geralmente as pessoas não têm, porque a gente não tem no SUS terapia hoje. Você vai ter alguns grupos de terapia também,
ela seja para todo mundo e seja a única forma que a pessoa tem, né, de obter uma saúde mental, uma qualidade de saúde mental. Mas é fundamental, principalmente quando você tem o uso de medicações, né? Então, quando a gente pensa na cannabis como, né, uma medicação que vai ou substituir esses remédios, né? Se você já faz uso, a gente não tira simplesmente os remédios que você está usando para usar o óleo, né? É feito pouco a pouco o desmame. Você entra com o óleo junto com a medicação e aí você consegue reduzir. Alguns casos positivos, bastante gente consegue retirar essas medicações, né? E aí a pessoa consegue observar, depois que ela para de usar, que ela não sabia mais o que era o efeito da medicação e o que era o do transtorno. Porque se embola, né? Porque você não tem esse cuidado de acompanhamento, né? De acolhimento. Então, com a cannabis é a mesma coisa, né? Não é uma panaceia. A gente tem que cuidar realmente. Se é como um tratamento, não vai ser só o óleo da maconha que vai te ajudar, né, Como é que a lidar você com chega a esse diagnóstico? Como é que você chega a essa conclusão? Para saber o que é uma coisa. para saber o que a pessoa ela tá, se ela tá sentindo, o que ela tá sentindo é por conta do medicamento ou do transtorno? Isso. Boa pergunta. Isso é realmente a pessoa que vai conseguir entender. Claro, a gente sabe, né, que alguns medicamentos eles podem trazer XY, desculpa, sintoma, mas às vezes é isso, né? A pessoa ela sofre de depressão, ela toma medicação para depressão, só que a medicação pode deixar ela um pouco agitada, um pouco sedada, e isso realmente torna às vezes uma confusão. Se não existe um acompanhamento psicológico semanal, porque é isso, a gente tem variações, né? A gente não é linear. E as medicações, elas vão atuar no nosso organismo nem sempre da mesma forma, assim como a maconha, né? Tem gente que se beneficia do uso fumado da maconha, né? O querido baseado, que muita gente julga como um recreativo, né? Mas ele é só uma forma de acesso, que dependendo da patologia, pode ser muito benéfico, né? Se eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu fumo um beck, aquilo vai para o meu sistema sanguíneo neuronal, atua muito mais rápido do que eu tomar uma gotinha de óleo, que vai levar no mínimo 15 minutos para começar a processar, entende? Só que aí existe esse estigma, né? Que quem fuma, um lado negativo é que você não consegue dosificar, né? Então tem gente que não pode fazer uso do baseado, por exemplo, que vai trabalhar, né? E pode deixar você um pouco desatento, um pouco mais aberto, né, para algumas funções que você não vai poder exercer naquele momento, mas é só uma forma de acesso que eu gosto de sempre falar, porque as pessoas julgam muito, né? E, enfim. Eu queria te perguntar o seguinte, falou lá do Beck, só que antes de te perguntar, deixa eu ver aqui que você me deu um esporro, ele falou que eu misturei tudo, ele disse que o tal do Hart fez estudo que diz que é uma questão mais social do que pensamos. Entendeu? Que é uma questão mais social do que pensamos, segundo o estudo do tal do Hart. E mais de 70% dos presos, quer dizer, por drogas, são os pretos e pobres. Isso aqui já foi falado aqui para a gente, já está bem definido aqui. E ah, tá. Os caras estão sucateando no governo Bolsonaro, os caras estão sucateando as unidades terapêuticas ligadas a igrejas neopentecostais foram beneficiadas em detrimento ao CAPS. Você sabia disso? Sim, sim, foi o que eu estava te falando das comunidades terapêuticas, né? Que é isso, Aham. Bolsonaro e a sua trupe
conseguiram sucatear cada vez mais, porém, a gente não vai passar pano, o Lula também investiu esse ano grana nas comunidades terapêuticas também, né? Então, é isso, a gente está falando de uma política proibicionista e, para além de proibicionista, manicomial, né? Antigamente eles chamavam de manicômios, hoje eles chamam de comunidade terapêutica, né? Não tem muita diferença. Existem Tem um diversos comentário relatórios. interessante aqui do corpo Existem diversos canábico. relatórios. Corpo canábico, maravilhosa. Mandou aqui o seguinte, desculpa te interrompido, tá? É que eu achei interessante. Cadê? Compromisso hip hop. Utilizei THC de forma recreativa durante 12 anos. Me deu vários problemas psicológicos agudos. O comentário do hip hop. Eu não estou conseguindo entender essa letra. Tá tudo embolado. A idade chegou, ferrou. Mas tudo Na bem. próxima a gente pega um óculos, a gente os dois. Não, eu já estou de óculos, só que eu estou com um sério de catarata, tenho que operar. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: como é que você é vista pelas pessoas quando você fala que trabalha com isso? Como é que as pessoas te julgam? Como é que você dá no dia a dia? Olha, te falar que quando eu começo a falar sobre a maconha, as pessoas me olham assim. E aí, quando eu falo que eu sou psicóloga, elas já me olham um pouquinho melhor. Né? Enfim, a gente tem aí essa carteirada, né, da academia que te coloca nesse lugar de detentora de um saber ou de um conhecimento, né? O que as pessoas tenham como, né, um ideal de saber, né? Alguém que fez uma faculdade, alguém que estudou, então tenho, mesmo que às vezes eu possa não ter, né? Que a gente vê aí um monte de gente que é formado, é médico, inclusive, né? E coloca vários absurdos em público e as pessoas assinam embaixo, né? Mas no geral as pessoas elas têm uma boa aceitação depois que eu falo que eu sou psicóloga, né? Quando eu começo a falar sobre maconha, infelizmente o preconceito ele fala mais alto, as pessoas tendem a desconversar. Mas eu sou estratégica também, né? A gente chega realmente para falar depois que a gente tem uma abertura, né? E geralmente essa abertura é quando a pessoa ela se queixa de alguma patologia que a gente sabe que a maconha pode ajudar a tratar, né? Porque é isso, às vezes a maconha ela não vai tratar só ela, né? Você vai precisar de fazer algum outro tipo de tratamento em conjunto, mas às vezes a pessoa já não tem mais nenhuma alternativa, não tem nenhum outro tipo de... Já usou de tudo, já tentou tudo. E aí, bom, quando você fala da maconha, por que não? Não é mesmo? Se isso pode me ajudar a ter uma qualidade de vida. Existem hoje diversos casos aí de algumas pessoas que estão se colocando, né, publicamente para falar que ou usam ou que foi correr atrás para um familiar, porque era a última solução para ter uma qualidade de vida, né? Era a última alternativa que ela encontrou, era correr atrás desse tratamento. Então, o preconceito é guardado no bolso, né? Mas no geral as pessoas elas estão se abrindo mais, né? A mídia, né, tem colocado isso bastante em pauta. No Fantástico, acho que já foram mais de umas 3, 4 vezes, né, discutido sobre isso. Cada vez mais tem se discutido. Só que, como é que tem sido essa discussão? Eles falam de cannabis medicinal. E aí você me pergunta, mas isso é um problema, chamar de cannabis medicinal? É porque não existe uma cannabis não medicinal, e duas, porque se chama popularmente de maconha. E quando você fala cannabis, parece que não é a mesma planta, né? Então, aí é um racismo cultural da palavra
maconha. E muita gente fala que é porque tem um estigma, né? Que as pessoas têm um preconceito com essa palavra, então é melhor. E aí eu provoco, né? Eu provoco, mas ainda eu digo, bom, é porque a maconha é de pobre preto favelado, né? E cannabis é da galera branca, elitista, né? Quem usa cannabis é a galera branca, quem usa maconha é a galera negra. O nome maconha, eu vi um cara comentando, e eu até achei que tem um pouco assim, tem a ver, né? Não é que eu concordo, mas achei interessante. O nome do Haile Selassie, né, que é o deus dos Rastafari, lá, da galera Rastafari, antes dele se tornar já Rastafari, o nome dele era não sei o que, Marconi, ou Rastafari Marconi, uma coisa assim. E aí associaram o Marconi à folha da maconha, e aí veio o termo maconheiro, entendeu? Uma coisa assim, o cara explicou de uma forma assim, bem grosseira, mas acho que tem até a ver, você jogando pelos nomes, pode ser que seja isso. Mas, de qualquer forma, é como você disse, quando é para o playboy do endereço nobre, ele está usando a cannabis. Quando é o pobre, preto, favelado, ele é um maconheiro safado, ele não sei, né? A nossa sociedade inquisidora agindo, atuando sempre de forma assim, né? Quem tem mais é bem visto. Quem não tem nada é mal visto e está praticando o crime. É porque E é difícil. é um mecanismo realmente do racismo, né? Você desqualifica, toma para si e na sua mão é melhor, é mais bonito, né? Se a gente vai olhar, tem no Egito uma deusa que se chama Sichat, deusa do conhecimento. Em cima da cabeça dela tem uma folha de maconha. Você está entendendo? Uma das civilizações mais antigas do mundo. E que não era europeia, obviamente, né? Então, e aí quando você dizima um povo, você está dizimando uma cultura, você está dizimando o conhecimento daquele povo. E aí você pega para você. Né? Aconteceu aqui no Brasil também com os indígenas, né? O etnocídio que ainda acontece, né? Mas aconteceu em larga escala, assim que os colonizadores chegaram, não deixou, né? Muito saber, né? Eles ainda existem, estão bem guardados, porque é isso, os povos originários eles têm o seu conhecimento muito bem reservado, que é isso. Chega o colonizador, quer aprender, tananã, mata você, pega seu conhecimento e vende depois para você com outro nome, patenteado. Aí para você poder usar essa planta que você cultivou aqui há milhões de anos atrás, você precisa de uma receita médica, importar, pedido na Anvisa. É só uma planta. Tudo é o capital, né? O capitalismo atuando. Bom, gente, infelizmente, está chegando já no final, já tem quase uma hora de live, um pouquinho mais. A Eita, Tony, pô, como fala. deixou aí o recado dela, pô, elucidou muito a dúvida que eu tinha. Aliás, eu tenho mais uma pergunta, pô, só quero fazer essa última assim, que está martelando, esqueci de perguntar. A mídia, assim, atualmente está combatendo muito o tabagismo. Há muito tempo que o tabagismo vem sendo combatido, né? Hoje a redução de fumantes reduziu muito, né? Muitas empresas de cigarro, né? Uma demitiram, aquela coisa toda. O uso da maconha fumando, ela pode causar câncer como o cigarro? Eu estou falando besteira aqui, não é uma dúvida, é uma curiosidade. Já Besteira que você está fumando. nenhuma, besteira nenhuma. Vamos lá. O câncer, né, de boca, de pulmão, que acontece no cigarro, ele é para além, né, do calor da combustão, que é prejudicial, prejudica, né? Quando você queima algo e inspira esse ar, essa substância, isso já está gerando um dano, né? Quando a gente fala de boca, gengiva, pulmão também, porque a fumaça, ela vem quente.
Mas no tabagismo, né, que a gente tem aí, mais 200, além do tabaco ele ser cheio de veneno, né, no cultivo dele, ainda vem um monte de substância que as indústrias colocam. Então ali é super hiper cancerígeno, você não sabe nem o que que é, e você faz uma combustão e está inalando aquilo, né? Então, com a maconha, não, né? Não acontece. O pior da maconha na combustão é isso que você vai ter. É o consumo dessa fumaça quente, que aí quando a gente trabalha com a redução de danos. Bom, eu gosto de fumar. Eu fumo mesmo, né? O cara que perguntou lá, quem fuma 200 baseados? Ei, todo mundo. Se você é uma da pessoa que fuma os 200 baseados, meu amigo, você precisa cuidar desses danos dessa combustão, né? E aí a gente fala, bom, papelzinho, né? O que faz mal é o papelzinho. Então, usar um papelzinho de qualidade, né? Usar uma piteira quanto mais longa, piteira de vidro é a melhor ainda, né? Agora, quem bola sem piteira, no papel de pão, não vai estar sendo a maconha que vai te trazer um dano, com certeza não. É o que você está fazendo junto com a maconha ali. Mas então não tem esse caso de, né, câncer por conta da maconha, até porque a maconha ela também tem propriedades, né? Os canabinoides eles também atuam, né, no caso do anticancerígeno também, né? Pode combater, ajudar a combater, justamente por causa do sistema imune, né? Não por causa da maconha mesmo, é que a maconha vai atuar no sistema imune que vai auxiliar aí você, né, a fazer o tratamento, né? Não a prevenir. Vamos deixar aqui. Posso falar que é anticancerígeno ou não, me corrigindo aqui. Tá certo. Então, Que quero mais? agradecer Que mais? Que mais? a Ah, Tuane, agradecer a galera que deixou. Claro, valeu pela participação. Tem coisa que eu não vi aqui. Eu estou brigando com os meus óculos aqui para enxergar. E, assim, dizer que foi muito educativo, Tony. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero que a gente possa trocar outras ideias futuramente, falando mais sobre esse tema, ó, sobre tem questão da uma coisa pesquisa. aqui, ó, que o compromisso hip hop colocou. Qual foi? Mas a senhora tem consciência de que o THC do prensado fumado pode aumentar alguns distúrbios em determinadas pessoas? É uma pergunta muito interessante. O prensado, né, que é a maconha comercial, ela tem muito THC. Não muito, muito, mas ela é mais rica em THC, que é um dos canabinoides, né? O THC é o responsável por dar a onda, o barato psicológico que geralmente as pessoas que estão fumando para ficar na brisa procuram. E pode aumentar alguns distúrbios em algumas pessoas? Depende. Pode sim, mas não é o THC o responsável, né? A pessoa pode já ter uma predisposição a isso. O THC, para pessoas, por exemplo, que sofrem com ansiedade, ele pode ser benéfico, mas pode ser muito mais maléfico, né? Explico. Depende do tipo de maconha, né? Infelizmente, o proibicionismo coloca a gente nesse lugar de não saber o que a gente está consumindo, né? A maconha que é vendida hoje aí nas lojinhas, né? O prensado, ele é, infelizmente, uma planta morta e muito maltratada, né? Então, além da baixa qualidade, né, da deterioração, da oxidação desses canabinoides, existem fungos, existem diversos malefícios, né? Para algumas pessoas que têm já predisposição à psicose, fumar maconha pode ser mal. Porém, para as mesmas pessoas que têm psicose, o uso do óleo do CBD, que é o outro canabinoide, pode ser um tratamento, né? Então, existe como o Siddhartha Ribeiro, que o Salada aqui acabou de citar, Siddhartha Ribeiro diz, existe maconha para qualquer pessoa, para qualquer horário, mas existe um tipo de maconha, sabe? Pode ser que o prensado realmente, para a maioria das pessoas, pode trazer uma bad. O bom é que essa bad é temporária. Existem pessoas que não, são altamente sensíveis. E aí o THC sim pode
ajudar a desencadear algo, mas que já tinha predisposição, né? Não é o THC que vai promover isso, né? Às vezes a pessoa já tinha e o THC foi abrir a porta para essa pessoa, né? Foi ajudar ali a desencadear algo que a pessoa já tinha de predisposição, mas dela poderia também ter desencadeado isso com o uso de outra substância? Sim, né? Então, por isso que a gente fala, redução de danos é informação. Informação é eu ter autonomia para decidir se eu quero ou não, né, entrar nisso. Só que enquanto a gente estiver nessa legalização paralela, a gente não vai conseguir falar abertamente sobre isso, né? Sobre não, amiguinho, você não vai morrer se você fumar maconha, mas pode ser que não seja bom para você. Espera uns 5 anos, né, jovem? Que os jovens querem muito, né? E quando você é jovem, seu organismo, quando recebe os canabinoides, você tem uma experiência psicodélica, né? As primeiras vezes que às vezes as pessoas fumam, elas relatam uma experiência de um psicodélico. Isso também é outra discussão, né? O que é psicodélico e o que não é psicodélico. Mas daí fica papo para outra live. Ah, é. Senão a gente vai passar a noite aqui falando, vou ficar chapado só de informação. Isso, vamos chapar de informação. Que hoje é sexta-feira, gente, sextou. Quem vai sair aí, bebe água, escolhe o papelzinho que vai usar. Não, ó, se for beber outra coisa, aí ainda mais, aí se lembre mesmo de beber água, né? Que o problema não é o álcool, o problema é se manter desidratado. Tem que se hidratar. Um copinho de álcool, um copinho de água. Então, mas eu já me despedi de você. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: você dar suas considerações finais e falar aí a quem recorrer se alguém precisar de algum socorro, de um tratamento de dano, uma educação canábica, a quem procurar, a quem recorrer. E dê suas Legal, considerações finais. tá certo. Eu, bom, agradecer aqui o espaço, agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, trocando com a gente, dialogando. Peço encarecidamente que vocês levem também a palavra da maconha aonde vocês puderem, sem preconceito, sem discriminação, porque a informação ela pode de verdade salvar vidas, né? Tô aí, tá disponível, só me chamar aqui no Instagram, tem meu telefone também no Instagram, pode me chamar. Presto atendimento clínico online. Se você tiver em sofrimento psicológico, né, tiver fazendo uso de alguma substância que você não tá ficando legal, né, ou se você conhece alguém que precise de um acolhimento psicológico, procure, né, profissionais da saúde mental, psicólogos credenciados. O CAPS, ele às vezes pode ser uma boa alternativa. Você consegue também atendimento em universidades, atendimento gratuito na clínica escola, mas procure sempre um profissional antiproibicionista, né? Se você faz uso de substância, isso é fundamental porque não te coloca nesse lugar de julgamento, né? Eu acho que é isso. Estou à disposição, quem precisar, conversar um pouquinho, ter mais informações sobre educação canábica, pode me chamar aqui no perfil. Dá um É isso. sorrisão então. Dá um sorrisão bonito aí. Aí. Aí, tira uma foto aqui para postar. Eba! Valeu. Pô, brigadão, tá, Tony? Poxa, assim, se me desculpa qualquer coisa que eu Imagina. possa ter falado no caso bem, tá? Porque na discussão sempre rola de diferente, mas acho que, independente de qualquer coisa, nós pensamos igual no que tange a resistir ao sistema. Tá? Com certeza, Resistir com a certeza. esse sistema que tenta nos impor ideias, que tenta nos impor mentiras, que tenta conduzir, né, à base de mentira, e principalmente com o uso da maconha, como
falamos aí, que se usar maconha amanhã vai virar bagunça, e a maconha na escola, as fake news, né, que esse povo da direita sempre quer falar. Então, eu acho que nessa questão nós somos muito assim, fechados contra o sistema. E Com a certeza. educação canábica, ela é resistência, com certeza. Com É. certeza. Então, tá bom. Gratidão, Zeno. Gratidão, fico por aqui. Forte abraço para todo mundo que ficou até agora. Beijo no coração de vocês. Cris Ruth, brigadão. Beijão no teu coração aí por ter feito essa ponte maravilhosa. E aqui vamos nos despedindo. Essa live vai estar salva no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Valeu, galera. Fico aqui e Maravilha. fui. Falou, galera. Valeu.